Olá, boa noite, pessoal! Hoje nós estamos com mais uma live aqui no nosso espaço das Mulheres Sustentáveis para a gente falar de acessibilidade. E a minha entrevistada de hoje é a Francis Monzo, que trabalha no Senado Federal. A Francis é assistente social e intérprete de Libras. Trabalha há 8 anos na área de acessibilidade do Senado Federal e é mestranda em estudos de tradução pela Universidade de Brasília. Ela já chegou aqui. Vou chamá-la para dividir a tela comigo. Olá! Olá, Geisa. Tudo bem? Tudo bem? Você? Bom te reencontrar. A gente teve a oportunidade ano passado de fazer uma jornada sobre acessibilidade aqui na Assembleia Legislativa e foi muito bom conversar contigo. Eu achei que era uma ótima oportunidade de te convidar também para fazer parte, para conversar comigo no podcast Mulheres Sustentáveis, que é um projeto focado em estabelecer conversas, né, sobre desafios, trajetória e futuro de mulheres que atuam na agenda da sustentabilidade. E aí, lendo recentemente um documento do TCU, ele apontava que existem 7 referências específicas, né, na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas à questão da acessibilidade. E por que trazer a Francis aqui, gente? Porque o desafio, né, de implementar a sustentabilidade nos órgãos públicos é um desafio permanente. E ela está diante dessa experiência, por isso que eu acho que é super importante a gente poder trocar aqui também sobre isso. Então, Francis, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito pelo convite. Eu achei muito legal essa sua iniciativa, né, de conversar com mulheres sustentáveis. Eu agradeço muito por estar aqui hoje. Francis, conta um pouquinho sobre como começou, né, o seu interesse por essa questão da acessibilidade, que foi um caminho pelas Libras, né? Meu interesse, meu envolvimento com acessibilidade vem de bastante tempo, né? Eu sou de Barra do Piraí, interior do Rio, e na adolescência eu frequentava uma igreja e tinha uma família de surdos. E eu tinha muita curiosidade de adolescente, né? O que eles estão falando? Por que ninguém conversa com eles? E aí eu fui aprender Libras, que é a língua brasileira de sinais, aprendi com eles. Naquela época, há quase 20 anos atrás, no interior, a gente não ouvia falar disso, então a gente não tinha referência, a gente não tinha curso de Libras como a gente tem hoje, a gente não tinha nada disso. Mas eu fui aprendendo com eles e depois eu fui buscar cursos fora e levamos cursos lá para a cidade de Barra do Piraí e assim começou o meu envolvimento. Começou daí, com os surdos, com a comunidade surda. E aí você, há 8 anos, ingressou no Senado Federal e desde então trabalha com isso lá? Na verdade, antes de eu ingressar no Senado, eu trabalhava como intérprete na UF, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, e lá eu já comecei a interpretar uma disciplina, na verdade era uma pós-graduação, um curso de pós-graduação em educação especial. Então lá eu já comecei a aprender um monte de coisa, né? Enquanto eu interpretava, eu já aprendia de vários tipos de deficiência e eu já estava achando aquilo muito, muito interessante. E aí eu vim para Brasília, né? Vim para o Senado e eu estava trabalhando inicialmente numa outra área, lá dentro, na área de saúde, mas eu fiquei sabendo que estavam precisando de alguém para acessibilidade. Eu fui lá, me candidatei e desde então, tem 8 anos, já 8 anos e meio quase já, que eu estou trabalhando só com acessibilidade. E tem uma questão, né, muito interessante em relação à acessibilidade, que é em relação também às leis de acessibilidade. A gente tem muitas leis já que garantem direitos, que obrigam os órgãos públicos e a sociedade de uma maneira geral a criar ferramentas para tornar acessível, tornar o acesso mais
possível, né, às pessoas portadoras de deficiência, só que isso na prática é muito complexo. Quando você fala, por exemplo, de uma estrutura como o Senado Federal, que é um prédio histórico, né, que foi construído numa época em que não se pensava sobre isso. Então, assim, tem todo um desafio de colocar isso em prática e alinhar esses pontos, né, fazer cumprir a lei numa casa de leis. É um desafio grande, mas é possível. A gente vai caminhando aos poucos, né? Hoje a gente tem lá no Senado o nosso plano de acessibilidade, que funciona da mesma forma que o plano de logística sustentável, e ali a gente estabelece nossos objetivos, as nossas metas, tudo que a gente quer atingir. E hoje a gente tem um plano de acessibilidade, já na nossa terceira versão, que a gente tem vários eixos temáticos, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa em acessibilidade e só lembra da parte da acessibilidade física. É muito comum isso acontecer, né? A acessibilidade, até porque o símbolo da acessibilidade é aquela cadeira de rodas, né? O símbolo universal ainda é esse, mas estão tentando mudar, né? E a acessibilidade é muito mais do que isso, né? É muito amplo. Tem a questão física, como você disse lá no Senado, é um prédio tombado, é um prédio histórico, que foi construído numa época em que não se pensava, mas a gente tem que fazer as adaptações para todas as pessoas. Isso, assim, como a gente vai fazer, a gente vai discutindo, mas a gente tem que fazer. E aí é para isso que serve o plano, para a gente colocar tudo lá direitinho, né, o passo a passo. O que a gente vai fazer no Senado? Por onde a gente começa? A certeza é que não dá para fazer tudo de uma vez só, mas a gente vai começando. E aí a gente tem outros eixos temáticos também no plano. Tem acesso à informação, mobilidade, gestão de pessoas, que tudo isso tem a ver com acessibilidade. Exatamente. Quando a gente pega o quadro, né, e vai tentar identificar o que tem a ver com acessibilidade, a gente percebe que é muito mais coisa do que só uma rampa. Na verdade, a rampa é só a parte que a gente consegue visualizar mais facilmente quando você pensa inicialmente nisso. Mas tem todo um processo também de capacitação interna. Eu queria que você falasse sobre esse desafio também, né? Porque há necessidade de sensibilizar, de trazer também as pessoas que têm deficiência para poder participar desse plano. Como é que isso é feito na prática? A gente tem um grupo de trabalho que faz o plano, né? A cada 2 anos agora, a gente senta e elabora o plano. E esse grupo de trabalho tem pessoas de várias secretarias que implementam as ações, de fato, né? Então, a parte de engenharia, a parte de comunicação. E nesse grupo nós temos pessoas com deficiência. Então, a base tem que ser sempre as pessoas com deficiência. Sejam servidores, sejam visitantes, porque às vezes a gente pensa nas nossas instituições só nos nossos servidores, né? Assim, mas não, a gente tem os visitantes também, a gente tem muitas pessoas que frequentam, né, gabinetes, comissões, e a gente tem que ter acessibilidade para todo mundo. Então, a gente tem um diálogo também com instituições de pessoas com deficiência, e a gente parte daí, tudo parte daí. E todas as ações a gente passa pelas pessoas, por essas pessoas, né? Depois que está pronto, a gente também volta lá, vamos ver com as pessoas com deficiência, com as pessoas que vão usar o serviço, por exemplo, se aquilo ali está ok, está dando certo, né? Porque senão também fazer só por fazer não adianta. Então, a participação de pessoas com deficiência durante todo o processo é muito importante. E quanto à educação, a gente tem um eixo temático dentro do plano, que é a educação para a acessibilidade. E esse é um grande desafio, né? Porque a gente tem que mudar a cultura organizacional, aquela história toda que a gente já conhece. E mudar a cultura organizacional, mudar as pessoas, né? Fazer as pessoas irem compreendendo mais sobre o assunto. Então, isso é um trabalho que a gente faz aos poucos, que a gente devagarzinho vai vendo os resultados, né? Eu penso de quando eu entrei no Senado há 8 anos e hoje a gente já avançou, a gente já avançou muito nisso. A gente faz
palestras, a gente faz oficinas, a gente faz cursos, cursos voltados para as pessoas que fazem atendimento, como que vão atender as pessoas assim que elas chegam no Senado. Né? Vamos começar por aí, foi de onde a gente partiu. As pessoas estão chegando e é muito comum que as pessoas não saibam o que fazer. Né? A questão da acessibilidade, da deficiência, eu acho que ficou muitos anos uma coisa que não tinha visibilidade, ficou muito tempo e as pessoas não têm costume, vamos dizer assim, né? De estar com pessoas com deficiência todo dia, de conviver aquele contato. Então, a nossa também informar, mostrar para as pessoas que a deficiência é uma coisa normal, né? Não são pessoas com deficiência e pessoas normais. Todo mundo, todos são pessoas normais. São pessoas com as suas diferenças, todos nós, né? E esse é um trabalho difícil, mas é um trabalho que a gente está vendo resultado já e é bem gratificante a gente ver as coisas mudando, começando a mudar. Ainda falta muito, mas já está mudando. A gente fala de acessibilidade, tem acessibilidade à informação, a pessoa poder chegar até o local, ela saber como ela conseguir chegar até onde ela quer chegar lá dentro, ela conseguir ter a experiência e assim, completar todo esse ciclo. Você falou sobre essa questão da normalidade, a gente tem, na verdade, todos nós, em algum momento, também temos alguma deficiência. E, por exemplo, não temos dificuldades também de acesso a determinadas situações. Então, explicar, quer dizer, sensibilizar a todos para que a gente possa tornar o mundo um mundo para todos, né? Que todos possam participar com igualdade de condições naqueles espaços é um desafio permanente. Mas que eu acho muito interessante assim, o fato do Senado também ter uma política interna que dialoga com outras instituições. Aí eu queria que você contasse um pouquinho também como é que funciona. Você fala, tem um grupo interno discutindo isso, sensibilizando internamente as equipes, mas como é que é esse diálogo com outras instituições? Como é que isso funciona? Isso, a gente tem um grupo interno, um grupo de trabalho, mas esse é só do Senado mesmo, e a gente tem uma rede. A gente foi construindo isso, foi um trabalho de vários anos. Quando a gente começou, a gente nem tinha a ideia de construir uma coisa formal mesmo. O que aconteceu é que a gente trocava muita informação. A gente queria fazer uma coisa no Senado, então a gente entrava em contato com a acessibilidade da Câmara. Como vocês fizeram aí? Aí outra coisa, a gente ia procurava o TCU e a gente ia procurando as outras instituições. E isso acontecia demais. Então, uma hora que a gente resolveu, olha, eu acho que seria legal se a gente se reunisse, né? E trocasse todas as experiências de uma vez só, a gente vai fazendo as coisas juntos, né? E foi o que aconteceu. A gente, hoje, na nossa rede de acessibilidade, nós somos... Eu acho que agora são 9, até pouco tempo atrás eram 8 instituições, mas eu acho que agora já são 9, do Legislativo e do Judiciário também. E no âmbito dessa rede, a gente trabalha muito trocando experiência, trocando informação, e isso é muito importante, porque senão o nosso trabalho, a gente vai fazer muita coisa, talvez muito devagar. Quando a gente tem uma instituição que já está lá na frente, pode contar para a gente como que fez, o que deu errado, o que deu certo, né? Isso já avança, já é um avanço, né? A gente já começa lá na frente, vamos dizer assim. Então, é muito boa essa troca. Uma coisa interessante, recorrente, quando a gente está falando sobre a agenda da sustentabilidade, é essa questão da cooperação. Né? É uma agenda que as instituições não competem, elas cooperam, porque o conhecimento de um sempre pode servir para acelerar o processo do outro, de quem está chegando um pouquinho mais atrasado e que já entendeu que precisa agir. Eu queria que você contasse algum caso assim, né, de descoberta conjunta, né, de um desafio que foi viável. A sua solução foi viabilizada pela rede, assim, a partir da rede. Olha, a gente já teve várias
várias trocas assim dentro da rede, mas deixa eu pensar aqui, um exemplo que a gente já teve lá foi relacionado a como fazer alguns contratos, são coisas que a gente resolveu dentro da rede. Porque acessibilidade, a gente precisa contratar vários serviços, intérprete de Libras, audiodescritor e outros, né? E a gente tem um caso que todas as instituições parece que tinham o mesmo desafio para resolver, que era no caso de uma pessoa que chega na instituição e a pessoa precisa de ajuda, precisa de auxílio. Quem é o profissional que vai prestar esse auxílio? Então, isso era uma coisa que cada instituição tentava resolver de um jeito. Hoje a gente ainda não padronizou, para falar a verdade, mas a gente já discutiu isso bastante, quais são os caminhos que a gente tem para fazer isso, fazer um contrato específico para esse tipo de serviço, ou se utilizar alguém que a gente já tem dentro da casa. Então, a gente conversou bastante sobre isso e tentamos achar as nossas soluções lá. Na verdade, é uma questão ainda sensível, tá? Mas que a gente continua discutindo no âmbito da rede. Porque, na verdade, assim, tem que ter... As deficiências são variadas, né? As necessidades são muito diferentes, né? De acordo com cada uma. Identificar o atendimento àquela específica, às vezes, demanda um movimento que o setor público, pela maneira como contrata, é mais difícil responder na velocidade que é necessária. Então, por exemplo, em questões do judiciário, né? Quando tem uma audiência que precisa ter algum tipo de assistência, isso é necessário, tem todo um desafio aí a se vencer. E aí, discutindo no grupo, fica mais fácil saber, de repente, não, nesse departamento tem alguém que pode salvar aí o dia e poder fazer essa troca, né? Porque a gente trabalha na parte de acessibilidade com o que a gente chama de desenho universal, né? Então, é um conceito de que todos os espaços, todos os serviços, eles têm que ser totalmente acessíveis para todos. E aí a gente está falando de todos, não só pessoas com deficiência, mas gestantes, idosos, crianças, a gente está falando de todos, né? De todas as pessoas. Só que existem algumas deficiências que vão ter necessidades específicas, e essas são talvez as que nos trazem alguns tipos de desafios dentro das instituições públicas, né? Nós temos, por exemplo, uma senadora que é tetraplégica, que é a senadora Mara Gabrilli, e na época que ela chegou, a gente teve essa questão, porque, por exemplo, ela precisa de cuidador 24 horas por dia, né? Ela precisa de ter alguém para ficar ali com ela. Então, primeiro ela foi deputada, foi uma questão resolvida na Câmara, e depois veio para o Senado. Então, foi uma coisa também que a gente trocou. Como que a gente vai fazer? Quem são essas pessoas que vão ficar com ela? Né? Quem são esses profissionais? Como que é o contrato deles? Estou falando muito de contrato, mas a gente tem essas questões, né? Que isso não está na lei, isso não está na norma técnica, isso está no dia a dia, no desafio que a gente enfrenta. Na vida, né? Que é resolver as questões quando elas surgem. Em relação à tecnologia, o que tem ajudado, né, a acelerar esse processo, que vocês têm também lançado mão para poder ampliar esse atendimento? Tem um ponto interessante, eu só queria fazer um parênteses aqui antes dessa resposta, que é a questão, assim, você falou de todas as pessoas, estar acessível a todas as pessoas. E você fala, por exemplo, a descrição dos textos, né, nos sites permite, por exemplo, a quem tem dificuldade de leitura,
acessar, entender o que está acontecendo ali. Então, a gente está falando assim, de um acesso muito mais amplo do que simplesmente da pessoa com deficiência. E eu acho que, nesse ponto, isso ajuda também a sensibilizar quem está escutando, que às vezes fala, poxa, eu nunca tive contato com nenhuma pessoa com deficiência, então não sei como agir nesse momento. Mas aí a gente entender que as necessidades são variadas e de todos, ajuda também a sensibilizar para a gente dar esse passo em direção a olhar e adaptar os espaços. Mas aí, voltando a essa questão da tecnologia, como é que a tecnologia ajuda também nisso? A tecnologia, ela ajuda de muitas formas, principalmente as pessoas que têm alguma deficiência sensorial, né, que é o caso das pessoas surdas, pessoas cegas. Por exemplo, vamos pensar antigamente o surdo, como que ele se comunicava com outro surdo? Só através de mensagem de texto, né? Só através... Antes, quando não tinha celular, era só pessoalmente, né? Com o celular já foi através da mensagem de texto, e hoje as videochamadas as pessoas já se comunicam diretamente em língua de sinais, então isso é uma coisa que facilitou muito a vida dos surdos. Em relação às pessoas com deficiência visual também, né? Se a gente colocar direitinho a descrição, a pessoa pode ter acesso, né? Pode saber o que está ali naquela página, naquela rede social, e pode saber de muitas informações, né? Mas é a questão. A gente pode desenvolver o site acessível, por exemplo, na nossa instituição. Mas se eu que vou alimentar o site não colocar a descrição lá, não fizer as coisas de uma forma que eu esteja pensando na pessoa com deficiência, não vai adiantar nada, né? Então, por isso que a gente precisa muito capacitar as pessoas, dar treinamento para as pessoas dentro da instituição, para que elas saibam, porque às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso, né? É uma novidade. A gente faz as oficinas lá no Senado e de repente parece assim que eu estou falando uma coisa muito óbvia, mas você vê no rosto das pessoas assim que é novidade. As pessoas nunca pensaram nisso. Então, é importante a partir da educação. Não, na verdade, assim, quando você começa a entrar nesse mundo da acessibilidade, você percebe que é uma nova linguagem, tem um conhecimento específico que precisa ser disseminado, né? Quer dizer, a própria maneira de transformar, por exemplo, uma rede social numa rede acessível, né? De escrever uma foto. Às vezes a gente não tem essa expertise, né? Por mais que se pense assim, o que eu tenho que colocar aqui para que a pessoa que esteja olhando de uma outra forma, quer dizer, que esteja ali naquela rede de uma outra forma, possa entender o que está acontecendo aqui. E esse é um desafio que, para o poder público, é uma obrigação, mas para os mercados amplia também a possibilidade de consumo quando você está pensando assim, olha, tem mais gente aqui que a gente não está vendo, né? Que a gente não está, que também não está conseguindo se comunicar com a marca, etc. e tal. Quer dizer, que para quem ainda não teve acesso a isso, às vezes a gente não percebe o quanto a gente está deixando de falar com pessoas. Quanto todo mundo que a gente acha que está aí, não é todo mundo mesmo, né? Então, tem um desafio aí grande de conhecimento, de acesso a essas informações e a esse tipo de competência que a gente precisa desenvolver. Isso, é exatamente isso. Em relação à questão das libras, também já há tecnologias que fazem isso de forma automatizada. Vocês fazem uso no Senado ou existe algum tipo de resistência quanto a isso? Não, na verdade, a gente não tem nenhuma tecnologia que já esteja avançada no nível de substituir um intérprete, por exemplo, um intérprete humano, né? A gente tem os avatares, a gente tem um que a gente utiliza no site do Senado, da Câmara, vários órgãos públicos, que é o VLibras, e ele é um tradutor automático, ele não é
a substituição do intérprete humano. A gente usa tendo noção disso. Mas como a gente tem milhares de páginas ali dentro, né, no site do Senado, aquilo se desdobra ali em milhares de páginas e conteúdos dinâmicos que vão mudando muito rápido, notícias que vão saindo muito rápido. Por enquanto, a forma que a gente achou, que a gente encontra de resolver essa questão, porque para o surdo ter algum acesso ali foi com o VLibras, mas a interpretação humana ainda é totalmente necessária. E para isso a gente faz a contratação de intérpretes para eventos, para audiências, para reuniões. A isso a gente tem uma contratação específica também para isso. E você está estudando, né, essa questão da tradução aí na UNB, na Universidade de Brasília. Fala um pouquinho sobre o seu foco e no que você está mergulhando aí nesse mundo das Libras. A Libras, na verdade, a profissão, né, intérprete de Libras, é uma profissão que foi regulamentada já no Brasil. É uma profissão, foi regulamentada em 2010 como uma profissão de nível médio. E isso, às vezes, isso é um obstáculo para a gente. Deixa eu me explicar melhor. Deixa eu começar de novo do início. Nós, órgãos públicos, nós temos que contratar intérpretes de Libras. Intérpretes de Libras para audiências públicas, para, vamos dizer, para interpretar níveis de discursos bastante diferenciados, né? Não é um intérprete de Libras que interpreta no âmbito da escola, nem no âmbito da justiça. É um intérprete de Libras para essa parte política. E como a profissão foi regulamentada como profissão de ensino médio, não tem um conselho, não tem um órgão que fiscalize essa atuação. Então, isso é um problema. Isso, na verdade, foi uma coisa que a gente tentou resolver dentro da rede também, né? O que a gente vai fazer na hora de contratar o intérprete? Porque a gente não tem como fiscalizar, ficar fiscalizando antes de fazer o contrato, quem sabe Libras, quem não sabe Libras, quem é intérprete mesmo, quem não é. Porque tem uma diferença de uma pessoa que sabe Libras e uma pessoa que é intérprete. E tem uma diferença, a pessoa que faz interpretação na escola, a pessoa que faz interpretação na saúde, nos hospitais, e a pessoa que faz interpretação no legislativo. Então, são competências diferentes, né? E aí, a minha pesquisa está bem voltada a isso, né? A essa questão, como que a gente faz para garantir a qualidade do serviço de interpretação dentro das nossas instituições. E estou desenvolvendo bastante coisa relacionada a isso. Voltando também a essa questão de como estabelecer também uma contratação que consiga identificar essas nuances, essas diferenças, né? E o que você precisa também fazer internamente para treinar a pessoa, o intérprete, para poder pegar essas diferenças, entender o processo legislativo, que a gente sabe precisa ser traduzido para todo mundo mesmo, assim, não é algo trivial nem muito simples, né? Tem todo lá um rito que é diferenciado e que precisa ter tradução para todo mundo, né? Sim, sim, é uma área específica, né? E o que a gente vê, às vezes, em alguns órgãos públicos, e é uma coisa muito ruim, é que às vezes se contrata o intérprete, mas, na verdade, ele não sabe interpretar. Aquela pessoa não tem ainda a formação como intérprete, não tem ainda competências necessárias. Então, você contrata, você gasta dinheiro público e fica todo mundo batendo palminha, ó, que lindo, intérprete de Libras, né? Porque a gente ainda tem muito isso, né? Ó, que lindo, que legal, mas ele não está fazendo nenhum tipo de acessibilidade para o surdo. Então, a gente está contratando, a gente está dentro da lei, cumprindo a norma, mas o surdo ali continua sem acesso. Então, isso pode
parecer uma questão assim simples, mas não é, né? A gente, é só contratar. Contratar, mas quais são os parâmetros, né? O que que a gente vai, quais são os requisitos? O que que a gente vai pedir desse profissional? Então, era uma coisa que os órgãos, dentro da rede, a gente tinha muita diferença. Uns pediam intérprete de nível médio, outros pediam o certificado do ProLibras, outro pedia outra coisa. E a gente conseguiu meio que entrar num consenso assim, do que eram as coisas importantes. Claro que cada instituição faz seus ajustes, suas adaptações, mas a gente conseguiu entrar num consenso, assim, chegamos a um acordo, assim, como que a gente faz? Ainda é difícil, né? Sem esse órgão fiscalizador ou algum outro mecanismo, algum tipo de certificação, talvez específica para as áreas, não sei. A gente tem as possibilidades, mas ainda é muito desafiador isso. Porque, na verdade, assim, aí entrando um pouco mais nessa questão de traduzir, né? Traduzir é uma questão diferenciada. Você não é simplesmente você... Falando isso de palavras, eu entendo que na Libras é igual. Quer dizer, se você traduzir do inglês para o português, vai ter várias formas de traduzir aquilo. E nesse caso específico, a gente estava falando, por exemplo, da tecnologia, o tradutor do Google está melhorando a cada momento que as pessoas vão lá e contribuem e vão acertando ali os algoritmos. E no caso dessa linguagem do VLibras, é essa mesma demanda que existe. Quer dizer, precisa botar em funcionamento para ajustar também essa questão. Mas no caso, assim, hoje, da nossa tecnologia pessoal, das ferramentas que a gente precisa para colocar isso em prática, não é um processo que, assim, demanda um tempo, um conhecimento maior, mergulhar naquelas sutilezas da língua, da forma como... E é uma linguagem também que é de movimento. Então, assim, para dar velocidade ao que a pessoa está falando e interpretar aquilo. Então, acho que é um ponto aí bastante desafiador. Eu entendo que tem aí várias nuances que precisam ser vencidas, né? Com certeza. E por muito tempo a gente fica só dependendo vamos dizer, das reclamações, né? Quando chega a reclamação, aí o órgão sabe que tem alguma coisa errada. E a gente precisa trabalhar de outra forma, né? Acho que economiza tempo, economiza dinheiro público, se a gente já tiver isso estabelecido antes de fazer qualquer contratação. E quanto tempo falta aí para o mestrado? Até o final desse ano tem que acabar. Até o segundo semestre. Nessa questão, assim, com a pandemia, né, muitas atividades foram descontinuadas e principalmente houve uma migração muito grande para o online. Tem alguma dificuldade específica quando você fala dessas audiências online? Como é que passou a funcionar isso? E, na verdade, de que maneira o plano de acessibilidade teve que ser adaptado? O plano que a gente falou no passado vem até 2021, né? De que maneira o plano vai ter que ser adaptado também a esse novo momento? Bom, na verdade, quando a gente estava todo mundo no trabalho presencial, as nossas principais queixas eram de acessibilidade física, né? Uma pessoa que vai chegar, que vai tomar posse agora no Senado, tem uma deficiência física e precisa de uma mesa adaptada, o espaço local não é acessível. Então, a gente tinha muito essas questões. E aí, agora, no teletrabalho, essas questões desapareceram e surgiram outras, que são relacionadas principalmente à acessibilidade nos sistemas que a gente utiliza. A gente tem as nossas plataformas, né? Cada um usa o Zoom, o Teams, Google Meet, mas, por exemplo, eles têm um recurso lá de legenda
de closed caption, só que só funciona em inglês. Então, pelo menos até onde eu usei, não tem tanto tempo assim, mas vai que a tecnologia muda tão rápido, né? Vai que mudou agora. Então, não tem. Então, a gente tinha que disponibilizar esses recursos de outras formas. Logo que a gente entrou no teletrabalho, uns meses depois a gente foi fazer um evento, uma palestra, que a gente fazia normalmente lá no presencial, a gente fazia normalmente palestras, e era fácil. Aciona o contrato de Libras, aciona o contrato de audiodescrição e está tudo resolvido. E aí vamos fazer o evento. E agora? Como é que a gente começa a fazer isso? Como que nesse mundo virtual que a gente tinha explorado pouco, que era pouco usado pela gente, e hoje tem se mostrado muito útil, né? Eu acho que muitas coisas vão continuar, né, sendo dessa forma. E aí a gente se viu diante de um grande desafio. Como que a gente faria para ter um evento que a gente pudesse ter uma janela de Libras, audiodescrição, a legenda em português, né? Que os recursos gratuitos não disponibilizam em português, né? Tem que ser pagos ainda. E aí a gente se juntou com a TV Senado, fez muita pesquisa, foi um desafio grande ali, mas deu tudo certo, a gente aprendeu. O que a gente sempre conversa é que o que a gente mais fez nesse período de pandemia foi aprender coisas novas, entender como que funciona, e é assim que a gente faz na parte da acessibilidade, né? A acessibilidade não tem uma receita, tá pronto, é assim que faz. Eu acho que em muitas áreas acontece isso, né? A gente vai aprendendo ali aos poucos, conforme as demandas vão surgindo. E o que é muito... eu gosto muito disso na acessibilidade, e é o que a primeira coisa que eu falo em todo curso, em toda oficina, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Chama a pessoa com deficiência, pergunta para ela, porque ela, com certeza, se ela não souber o que fazer, como resolver determinada situação, ela vai te dar um caminho, pelo menos, porque ela tem experiência naquilo, né? E, às vezes, as pessoas ficam tentando criar soluções sem a participação da pessoa com deficiência. E isso é ficar perdendo tempo e ainda correr o risco de fazer uma coisa que não vai atender no final. Então, a gente conversou bastante com as pessoas com deficiência também. Alguns falavam, eu não tenho familiaridade com tecnologia também. Não, então tá, mas vamos aprender junto então. E aí a gente ia juntando, né, buscando pessoas que soubessem também, tivessem mais afinidade com essa parte tecnológica, e a gente foi aprendendo. Foi isso. O que você, na verdade, é um pouco trabalhar também nessa perspectiva da experiência do usuário, né? O usuário precisa estar junto para ajudar a desenvolver a solução. Só a gente tentando com a nossa, talvez, com a nossa curiosidade, nosso conhecimento não é suficiente, né? Você precisa ter um diálogo ali muito intenso e forte. E esse é um ponto também que eu acho que ajuda, né, a gente a se aproximar das pessoas e trazê-las também para essa vivência mais cidadã, né, de dizer como as coisas precisam ser, né? Sim, com certeza. É a pessoa que vai utilizar o serviço, é a pessoa que vai usar aquele espaço. Então, não adianta a minha boa vontade, não adianta... Adianta muito, né? Porque boa vontade já começamos. Aprender, né? Estudar sobre o assunto é importante, mas sem a pessoa com deficiência não funciona. Não funciona bem. Você
contou, né, do seu primeiro contato, né, com uma família próxima que virou amiga. Você continua mantendo contato com eles? Sim, eu agora moro em Brasília, né? Bem distante, então antes eu tinha muito mais contato, mas continuo tendo contato com eles pelo celular, né? Pela tecnologia. E esse contato com associações, como é que vocês fazem essa conexão, né? Porque às vezes precisa ter o feedback se está funcionando a adoção daquela tecnologia ou de alguma questão. Vocês entram em contato com associações? Como é que funciona essa questão? Sim, tem pessoas, a gente procura pessoas dentro do Senado também, né? Pessoas com deficiência ali de dentro do Senado, da Câmara, que é do lado ali. E em alguns casos a gente pede também para algumas instituições, a gente pede um feedback, né? Olha, a gente está implantando determinada função no site e pelo que a gente entende aqui, pelo que a gente seguiu das normas, está tudo acessível, mas será que a gente vai numa instituição de cegos? Será que vocês podem testar para a gente e ver se está mesmo? Né? A gente faz esses contatos também com instituições. A gente tem instituições parceiras que estão sempre ajudando a gente nisso. E eles têm interesse em ajudar, né? Porque eles que vão usar o serviço no final das contas. Com certeza. Francis, em relação a futuro, assim, como é que você enxerga essa questão, né, da conexão de um mundo mais acessível? Existe um plano, a gente sabe que essa conquista é diária, né, é um passo de cada vez. Tem esse entendimento de que é necessário estar com a pessoa ao lado também, para ela poder ajudar a construir a solução, que não vai sair nada tudo da nossa cabeça. É um processo de aprendizado contínuo, né? Então, por mais que a gente tenha normas, regras e padrões estabelecidos, é preciso também entender a realidade e a possibilidade, né, e os limites, né, de implementação de cada uma dessas soluções. E a gente aprende voando, né? Tipo, a gente está dentro do avião, vai consertando o avião enquanto ele está voando. Mas, assim, como é que você percebe, né, estando dentro desse processo, qual é a tua visão, assim, de futuro? Como é que você percebe esse avanço? E, principalmente, quando a gente fala de quem trabalha com sustentabilidade, aí eu fico sempre fazendo essa ponte entre sustentabilidade e acessibilidade. Não é só o AD, nem não é só o DAD, tem muito mais coisa no meio disso, porque a gente está falando de inclusão, da possibilidade de todos poderem estar desfrutando desse nosso planeta, desse nosso mundo. Mas como é que você percebe isso, assim? Quem tem contato com a sustentabilidade já sabia que ia acontecer alguma coisa relativa à pandemia, já tinha uma previsão de que os desequilíbrios podiam ter como consequência algo desse tipo, mas a gente não sabia quando isso ia acontecer. Então, todos fomos pegos de surpresa, o mundo parou para poder, enfim, se reconectar. E aí, assim, como é que você percebe isso? Assim, como é que você faz essa relação? Como é que tem sido esse processo também da pandemia para a Francis, enfim, tocando um tema que é tão fundamental e que tem uma agenda aí que tem que continuar girando e acontecendo, né, independentemente das paradas e dos ajustes? Olha, hoje eu estava brincando aqui, mas hoje mais cedo eu estava pensando assim, gente, vai chegar um dia que vai ter acessibilidade em tudo, né? Que tudo vai ser acessível, que a gente não vai precisar mais trabalhar. Eu pensei, né? Não vou precisar mais de plano de acessibilidade no futuro. Mas a minha questão foi quando que vai ser esse futuro que eu imagino que um dia eu não vou precisar mais convencer ninguém, eu não vou precisar mais resolver nenhum problema urgente, porque já vai estar acessível. Eu fiquei divagando hoje aqui mais cedo, e eu acho que a gente ainda demora muito para chegar, infelizmente,
mas é um movimento que a gente está vivendo de conquistas, de direitos e de maior visibilidade para o tema na sociedade. Então, eu acho que a gente está num movimento de avançar, né? Eu sou otimista, sou uma pessoa otimista, não avança na velocidade que eu gostaria, já muitas coisas que ainda acontecem, muitas barreiras que ainda existem não precisavam existir, principalmente por conta da tecnologia, mas aos poucos eu acho que a gente continua esse processo de melhorar, de dar mais acessibilidade, mais inclusão para as pessoas. E na pandemia agora a gente teve que aprender a fazer várias coisas de forma remota, né? Até os serviços de interpretação em Libras, muitos são de forma remota agora, de audiodescrição. Então a gente está aprendendo junto com a tecnologia. Eu acho que quando acabar isso tudo e a gente voltar para o trabalho presencial, muita coisa a gente não vai perder daqui, né? Porque muita coisa a gente aprendeu que a gente, por exemplo, que a gente pode ter um alcance muito maior das pessoas quando a gente está aqui pelo espaço virtual. A gente pode falar com as pessoas sobre isso, a gente pode dar uma visibilidade maior, talvez, do que num presencial. Ninguém tem tempo, às vezes, está todo mundo muito com muitas atribuições, com muito trabalho, e às vezes não tem tempo de parar né, para conversar, para falar sobre determinado assunto. E a gente viu que agora no meio virtual isso tem facilitado muito. Então, eu vejo de forma positiva esse avanço. E só uma última pergunta, assim, a gente já está indo já está avançando aqui na nossa conversa, mas nessa questão do próprio trabalho em si, né, da tradução no dia a dia, o fato de ser online, porque uma das coisas que a gente sempre comenta muito é o cansaço da tela, né? A gente fica muito mais tempo vidrado ali no computador, tendo que atuar, e a atenção ela acaba ficando difusa, enfim. Você percebe, assim, teve uma mudança também nessa questão da forma de trabalhar, da forma de colocar a atividade específica da tradução de Libras com essa questão dessa migração para o mundo virtual? Teve várias mudanças, assim, né? De equipamento que o profissional antes não precisava se preocupar, né? Hoje ele já precisa se preocupar em ter uma boa iluminação, de ter um local adequado para fazer essa interpretação. A gente foi aprendendo, né? No início, a gente foi ajustando tudo isso, mas a gente teve que se adaptar, principalmente em relação a isso, né? E também em relação a você não estar também mais em contato direto ali com o surdo, né? Quando você está interpretando e você está vendo o surdo ali, é uma coisa bem diferente do que interpretar só para o celular, só na frente do celular. É muito diferente, né? Esse tipo de interação que a gente tem com eles, com as pessoas, né? Normalmente, a gente deixou de ter. Mas o principal foi isso. Foram equipamentos que a gente teve que aprender a utilizar, né? Os recursos que a gente precisava aprender. Foi a principal mudança. Francis, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo, falando um pouco dos desafios, dos planos, dos desejos também, né, de que esse trabalho, esse desafio específico do plano cesse no sentido de que a gente conseguiu chegar e atingir essa meta. Mas eu acho que entender que as velocidades de absorção disso são diferentes na sociedade, mas a gente precisa continuar tentando e persistindo, acho que é a questão fundamental, né? Deu uma travada. Você conseguiu me escutar? Com certeza.
Consegui te escutar, sim. Consegui escutar. Com certeza. A gente tem que continuar o movimento em frente sempre. Obrigada aí. Obrigada, agradeço muito, tá? Pela oportunidade pelo convite. Agradeço muito. Foi ótimo. Obrigada. Beijo.